Meus amados irmãos, muito boa noite. Que a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, seja com todos vós, com todos nós, seu povo, nesses dias de tanta tribulação, de tanta expectativa sobre o que é que vai acontecer. Então, irmãos, nós estamos hoje já no 6º domingo em que estamos separados, sem as nossas reuniões presenciais de culto, de estudo bíblico, embora nós tenhamos mantido isso através da internet, através das reuniões nós nas nossas casas. E temos falado durante todos esses dias mensagens de conforto, numa situação em que todos estão muito apreensivos, mas hoje nós resolvemos mudar, digamos assim, o tema ou o assunto, para que a gente possa entender de uma forma, ser chocados, digamos, de alguma forma, com o que nós temos visto. Nós vamos falar exatamente da ira de Deus no contexto da salvação. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, talvez um dos versículos, se não mas um dos versículos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, e também vamos ler o 36, que diz assim, o 16, que todo mundo quase, dito evangélico, conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também tem o versículo 36, que diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como eu disse, nós vamos falar sobre a ira de Deus no contexto da salvação. Então, olhem só, irmãos, por causa da pandemia, nesses já é o 6º domingo que nós estamos separados, Então, nesse tempo todo, em todo esse tempo, uma coisa me tem chamado a atenção. Vocês sabem que no meu ensino, mesmo no ensino de conforto, como foram os últimos domingos, sempre estou chamando a atenção para a nossa relação com Deus. Lembrando, tanto nos estudos como nas pregações, que nós temos que ver a vida, o mundo, de uma perspectiva de Deus, e não na nossa perspectiva, e que Deus se enquadre nessa perspectiva, como são quase todas as pregações que nós ouvimos durante esse tempo. É por isso que eu resolvi mudar o tom da conversa e pregar algo diferente que não se ouve. Normalmente não se ouve. Então, irmãos, por causa da pandemia, por causa do medo da morte, essa é a verdade, todas as pregações, todas as convocações, das mais diversas igrejas, sejam separadamente ou em conjunto, são para que Deus nos livre da Covid-19, porém, fora de um contexto da salvação. Ou seja, a própria igreja, no geral, não se considera diferente do mundo, agindo com o mundo, como o mundo, do mesmo jeito. Vamos nos reunir, vamos dar as mãos, seja quem for. Seja quem for, vamos dar as mãos e vamos fazer jejum e oração e clamar a Deus para Ele nos livrar disso. Totalmente fora do contexto da salvação. Totalmente fora de uma compreensão da providência de Deus. Muito menos da ira de Deus, coisa que não se ouve falar há décadas dentro da igreja. Vocês sabem por que isso acontece, irmãos? Porque, como regra geral, quando se prega sobre a salvação, como eu já disse, especialmente com base em João 3,16, os atributos de Deus que são vinculados ao seu grande amor, Ele amou o mundo de tal maneira, são a misericórdia, a graça e outros que nos são favoráveis de acordo com os nossos sentimentos.
Ninguém observa que no mesmo versículo ele deu seu filho unigênito. Ninguém lembra que essa frasezinha aí está dizendo que ele sacrificou o filho numa cruz. Então observe o tamanho da ira de Deus por causa dos nossos pecados, que ninguém lembra, e está exatamente conjugado, está junto no mesmo momento com o seu grande amor. Então olhem só, irmãos, vocês sabem por que isso ocorre, irmãos? Porque a maioria das pessoas pretensamente salvas, ditas evangélicas, inclusive pastores, que são eles que ensinam assim, foi convertida e doutrinada por pregações falsas, psicologizadas, humanizadas, conforme eles continuam reproduzindo no seu testemunho de vida. Essas pregações sequer explicam às pessoas do que elas precisam ser salvas, da terrível ira de Deus que se abateu sobre o seu próprio Filho, levando-o a ser crucificado no Calvário. Todo mundo fala disso, mas não explica. Não explica o que foi isso, como aconteceu isso. Então, pela forma como esse falso evangelho é pregado, irmãos, especialmente com base em João 3,16, todos se acham merecedores do amor de Deus e da sua salvação, sem sequer ter noção do que está envolvido naquela ação tão amorosa, como eu disse, ao mesmo tempo tão terrível do Senhor Deus, ao sacrificar o seu próprio Filho para aplacar a sua ira santa por causa dos nossos pecados e nos reconciliar consigo mesmo. O único meio providenciado por Ele mesmo, a Trindade, desde a eternidade. É dito a essas pessoas apenas que Deus as ama e que é o melhor para elas. Por isso, juntamente com o mundo, que acha que o nosso Deus é o mesmo, a igreja busca a Deus apenas para livrá-la da pandemia, totalmente fora do contexto da salvação que envolve a ira de Deus. Ninguém lembra disso. Vamos relembrar rapidamente, irmãos, eu tenho feito isso em várias pregações. Vamos relembrar rapidamente o ensino bíblico. Segundo as Escrituras, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus amaldiçoou a terra. Adão, por tua causa, a terra é maldita. Então, reparem bem, irmãos, e naquele mesmo momento ele também fez um pacto, sua aliança eterna, na verdade, com aqueles nossos pais, segundo a qual viria o Messias, como Paulo disse, no tempo oportuno, para redimir o mundo que ele mesmo amaldiçoou. A partir de Abraão, Gênesis 12, ações concretas foram expostas e conduzidas por Deus até a chegada do Messias prometido, Jesus. O servo sofredor lá de Isaías, como eu preguei alguns domingos atrás, o filho de Maria, nascido na carne, para que na cruz consumasse a aliança eterna de Deus. Então agora tudo está resolvido. Deus amou o mundo de tal maneira que agora está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Todos estão salvos. É assim que dizem, todos nós somos filhos de Deus, vamos todos orar juntos. Vamos fazer jejum e oração todos juntos. É o que se dá a entender, inclusive, nas pregações, irmãos. Por que então as pessoas não vivem como salvas? Não são todos salvos? Deus amou o mundo de tal maneira? Todos não são salvos? Por que não vivem em santidade de vida, mesmo os que estão nas igrejas ditas evangélicas, inclusive pastores? Só uma resposta, irmãos. Porque ignoram que, como Paulo ensina em Romanos capítulo 2, versículos 4 e 5, é a bondade de Deus que as conduz ao arrependimento e que pela dureza do seu coração impenitente continuam acumulando contra si mesmas ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Por isso, sobre elas permanece a ira de Deus, como lemos as palavras do Senhor Jesus em João 3,36. Aqueles que não creem, na verdade contada como ela é, e não apenas a parte que nos agrada, permanecem sob a ira de Deus. Meus queridos, estou falando a crentes, a pessoas convertidas. A Bíblia é escrita para chamar pecadores ao arrependimento e chamar pecadores arrependidos à santificação. É só disso que ela trata, não é? Depois que Deus começou a relatar o seu plano de redenção, que começou a afunilar realmente em Abraão, não é? O seu povo eleito, não é? Aí nós vemos isso. Então a Bíblia toda, irmãos, é escrita para isso, para nos mostrar a trama de Deus, o plano eterno de Deus para redimir a sua criação condenada lá em Adão, e isso seria através do Messias, aquele servo sofredor, filho de Maria, como nós já dissemos aqui. Então quem não crê nisso, não quer nem escutar essa minha conversa. Isso é loucura, como Paulo explica lá aos Coríntios. Então, irmãos, provavelmente, eu digo provavelmente, mas eu vou até mudar o termo, com certeza absoluta, a maioria dos membros de igrejas ditas evangélicas nunca ouviu uma pregação sobre a ira de Deus. Os falsos pastores preferem pregar e ensinar sobre os atributos de Deus que nos são favoráveis. Eu tenho dito isso para vocês diversas vezes e vocês sabem. É só ligar a televisão em qualquer canal, em qualquer denominação que for, não é? Os falsos pastores gostam de pregar sobre amor, a bondade, a misericórdia, a graça e o perdão. Que maravilha! Atributos de Deus que, segundo os valores humanos, são favoráveis ou não são favoráveis ao pecador, como a ira de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus. De forma equivocada, as pessoas não querem nem ouvir falar nisso. Desde Israel já se via isso, né? Não querem nem saber disso, e de forma mais equivocada ainda, eu diria até de forma desonesta, pastores preferem não falar sobre este assunto, não pregar sobre isso. Segundo a cultura pós-moderna, em que ainda vivemos, as pessoas não toleram ser confrontadas. E mesmo mensagens bíblicas, com certeza absoluta, que acusem o pecado das pessoas, que falem sobre a ira de Deus, isso lhes é admissível. Pessoas ditas evangélicas. Certamente muitas dessas pessoas que me estão vendo e ouvindo agora haverão de criticar esta mensagem falando da ira de Deus, especialmente no contexto de Covid. Mesmo que a pregação esteja falando que essa ira de Deus está no contexto da salvação. Pessoas que se dizem salvas não querem ouvir falar nisso. Todos, na verdade, agora estão precisando de conforto para a alma e não de serem chamados ao arrependimento, muito menos a considerar ou saber que estamos exatamente sob a ira de Deus com essa pandemia. Irmãos, obviamente a preferência por mensagens humanistas, adocicadas, psicologizadas, é fruto do desconhecimento de Deus, é fruto do desconhecimento da palavra de Deus, o que se resume em falta de conversão, a ponto de se confundir o Criador com a criatura. Passamos a achar que Deus tem a obrigação de nos salvar, de nos livrar de tudo. Ora, se foi Ele que mandou. Leiam as histórias de Israel no Velho Testamento. Leiam a história da igreja nas cartas apostólicas, em Atos, no Novo Testamento. Mas leiam honestamente, procurando ensinamento de um pastor, mestre da palavra. Leiam. Olha, irmãos, essa confusão faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em aceitar que Deus possa se irar, imaginando que isso é incompatível com a santidade de Deus, o que não é verdade. Deus é absolutamente santo em todos os seus atributos. A sua ira, nem de longe, tem a ver com a nossa ira pecaminosa que nos caracteriza. Pelo contrário, a ira de Deus é um atributo santo
indispensável para que o mal, a injustiça, enfim, para que o pecado e o pecador sejam punidos. O Deus Santo jamais compactuará com a falta de santidade que fatalmente obscurece a sua glória. Passamos a considerar Deus como um de nós, ou nos considerar como deuses. Irmãos, eu insisto, rejeitem pregações humanistas, rejeitem pregações psicologizadas, especialmente nesses dias de pandemia. Eu vi agora, até porque recebi isso, não é? Um pastor pregando a sua igreja com um jaleco de psicólogo, pregando a esses irmãos que estão carentes agora de conforto para suas almas. Quer dizer, ele não está mais ensinando os irmãos teologia, ele não está mais ensinando os irmãos a conhecer a Deus, a Bíblia agora ele está ensinando os irmãos a se conhecerem, a se entenderem, a cuidarem de suas almas atribuladas por esta doença. Meu Deus do céu! Então, irmãos, nós não podemos nos deixar enganar por pregações que visam a manipulação das nossas emoções, tão abaladas nestes momentos de pandemia. E por que tão abaladas? Por falta de conhecimento de Deus. Quando afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso significa que a aceitamos como a palavra de Deus, realmente. Portanto, devemos receber humildemente o seu ensino em qualquer circunstância, mesmo que não nos seja nada agradável, porque é no exato contexto da salvação, irmãos, que a Bíblia nos ensina claramente sobre a ira de Deus. E nós precisamos saber destas coisas. O próprio Deus fala da sua ira ao seu povo eleito. Ele fala muito sobre a sua ira ao seu povo eleito. Por exemplo, vamos falar rapidamente. No caso da injustiça que o povo cometia sobre as viúvas e órfãos de Israel, eu lembro isso de vez em quando, Deus mesmo promete: a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas também, e vossos filhos órfãos. Êxodo 22, 24. Lá no deserto, por causa das constantes queixas do povo contra Moisés, desconsideração ao profeta de Deus, ouvindo o povo essas reclamações, o Senhor acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu sobre eles e consumiu extremidades do arraial. Números 11, 1. Quando Moisés mandou os espias para espiar a terra prometida, não confiaram no Senhor, acharam que seriam esmagados pelos gigantes que habitavam a terra. Diz a palavra que, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda geração que procedera mal perante o Senhor. Números 32, 13. Paulo fala exatamente sobre esse evento lá aos Coríntios, quando diz que eles estavam agindo de forma errada na hora da ceia, na hora da refeição do ágape que eles faziam. Paulo lembrou esse episódio aqui. Então, irmãos, exatamente para que ninguém ache ou imagine que isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa do Deus irado lá do Velho Testamento, vamos continuar então o assunto no Novo Testamento. Falando aos hipócritas, fariseus e saduceus, os religiosos líderes da igreja do seu tempo, João Batista lhes diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus 3,7. Conforme já lemos em João 3,36, o Senhor Jesus diz que quem não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sempre lembrando, isso aqui tudo está no contexto da salvação. Em Romanos 1,18, Paulo afirma que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Novamente em Romanos 2,5, o apóstolo aos gentios
ensina que os que têm coração duro, impenitente, acumulam para si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, isso é ensino para a igreja. Assim como o que nós vemos no Velho Testamento era ensino para Israel, povo de Deus, igreja de Deus. Quantos ditos evangélicos nunca ouviram uma pregação sobre a ira de Deus? Por isso, não conseguem enxergar a ira de Deus nesse tipo de pandemia. Pregações humanizadas, agradáveis a pecadores, geralmente são falsas, quase totalidade. Por isso mesmo, em Efésios 5:6, o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos da igreja para esse perigo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mais uma vez, chamando os irmãos de Tessalônica à vigilância para uma vida de santidade, Paulo lhes diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ou seja, nós os crentes, conhecendo o Senhor, inclusive a sua ira, precisamos perseverar na fé em Jesus, não apenas em época de perigo, sabendo que a salvação não é algo banal. O Evangelho não é algo fútil, como se prega nos púlpitos, e que fora da verdadeira fé, sem base no Evangelho verdadeiro, só resta de fato a ira de Deus. Como o escritor aos Hebreus lembra tanto aqueles irmãos que estavam abandonando os cultos, estavam abandonando a comunhão, estavam abandonando seus guias espirituais, os pastores. Me chama tanto a atenção. Chama tanto a atenção. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação, irmãos? Ele estava falando da ira de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O escritor aos Hebreus diz isso. Irmão, isso está na Bíblia, escrito para igrejas. Por que as igrejas não ensinam ao povo de Deus sobre a ira de Deus? Estamos sobre a ira de Deus. Quem não sabe disso não tem a menor noção de quem é Deus, nem o que é ser crente, muito menos a salvação. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus diz na revelação a João Batista, lá no Apocalipse, que Ele mesmo, o fiel e verdadeiro, ferirá as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso que nós estamos vendo, como Jesus mesmo disse, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Podemos imaginar a ira de Deus sobre este mundo perverso, amaldiçoado por Ele mesmo, quando Ele vier. Por que então a dificuldade em aceitar uma doutrina tão clara sobre a ira de Deus, lembrando que este ensino está exatamente no contexto da nossa salvação? Percebe, irmãos, a insensatez e o perigo de ficar enfadado com mensagens que nos exortam a uma vida de santidade e a fugir da ira de Deus que se abate sobre qualquer um, e em especial para a correção do seu povo, como Ele fez tantas vezes em Israel no Velho Testamento e tantas vezes com a igreja ao longo da história da igreja, como agora, por exemplo, especialmente em dias tão difíceis, né? Exatamente por causa da sua ira, o Senhor manifesta, por causa da sua santidade, da sua glória, o Senhor manifesta a sua ira sobre o mundo. E essa ira nos atinge, nós estamos no mundo, só precisamos entendê-la. Todas essas coisas que dissemos, irmãos, todos esses versículos que nós lemos, são ensinamentos de Deus para o seu povo eleito, lá no Velho Testamento, mesmo em meio a tribulações
terríveis como pestes e espada que ele mandou lá no Velho Testamento, e como espada, opressão, como é que se diz? Martírios dos santos da igreja já no Novo Testamento. Isso não foram, essa mensagem, esses versículos que eu falei aqui, não foram para o mundo já condenado ao juízo eterno de Deus. Estamos falando a crentes. Temos que saber quem é o nosso Deus para poder saber o que é que está acontecendo. Por que a igreja está agindo exatamente como o mundo diante da pandemia? Porque a igreja está totalmente mundanizada por causa de ensinamentos falsos. Nós estamos falando da ira de Deus no contexto da salvação. Precisamos conhecer o nosso Deus para entender o que é que está acontecendo e como devemos nos comportar diante dos acontecimentos. Imaginem quando estivermos, se é que chegaremos, alguns de nós, no final, né? Meus irmãos, essa discussão, será que nós vamos passar pela grande tribulação ou não? Isso não interessa. O que interessa é que nós passaremos, detalhe, e saberemos se é a grande tribulação ou não. Nós saberemos. Uma coisa é fato, essa Covidzinha aí não é nem cheiro da grande tribulação, mas é manifestação da ira de Deus, com certeza, porque é assim que a palavra de Deus nos mostra, irmãos. Olha, irmãos queridos, na aliança eterna de Deus para a salvação dos seus eleitos, para a redenção da criação que Ele mesmo amaldiçoou, a sua ira é um atributo indispensável para que Ele exerça a sua justiça no mundo, como Ele sempre fez. E isso está em perfeita harmonia com o seu caráter santo e amoroso. O caráter que amou o mundo de tal maneira que, faltou escrever aí, de forma terrível, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, aqueles que não creem permanecerão sob a sua ira e experimentarão essa ira tanto no decorrer deste mundo como em especial no juízo eterno. Irmãos queridos, por isso, louvado seja o nosso Senhor Deus pela sua ira santa, que em nossos dias se abate sobre o mundo, agora em forma de pandemia. Que Ele nos infunda temor e tremor, para que saibamos nos portar diante de um Deus soberano, santo, justo, glorioso, enquanto testemunhamos ao mundo a sua maravilhosa salvação em qualquer circunstância, para louvor da sua glória. Amém.